e eu estou aqui para vos falar de Essa de Queiroz. E porquê é que eu vos venho falar hoje de Essa de Queiroz? Porque terminei há poucos dias a leitura da sua biografia escrita por Maria Filomena Mónica. Cada vez gosto mais de ler biografias, cada vez gosto mais de ler livros de não ficção e foi isso que aconteceu. Estive a ler esta biografia, que foi o meu tio que me ofereceu, e gostei imenso, dei-lhe 5 estrelas, adorei esta leitura e por isso resolvi gravar um pequeno vídeo sobre Essa de Queiroz, também porque há poucos dias falei nos Maias e fiquei mesmo cheia de vontade de vir aqui falar dessa de Queiroz e por isso aqui estou, com a biografia de Maria Filomena Mónica na mão, e é esta biografia que vai levar aqui para outros caminhos relacionados com Essa de Queiroz, mas primeiro vou falar aqui da biografia. Então, esta biografia foi escrita por Maria Filomena Mónica. Maria Filomena Mónica é licenciada em Filosofia e doutorada em Sociologia, portanto nada tem a ver com a área da literatura, mas resolveu escrever esta biografia, a biografia que, pelas palavras da autora, não foi nada fácil de escrever, porque há momentos da vida de Essa de Queiroz que não são muito conhecidos, e por isso houve aqui alguma dificuldade em compilar dados sobre a sua vida. É mais fácil escrever sobre as suas obras do que propriamente sobre a sua vida, mas nesta biografia temos a vida e a obra de Essa de Queiroz. Temos aqui a sua vida, a parte da sua família, as viagens de Essa de Queiroz, especialmente viagens por trabalho, porque Essa de Queiroz era um diplomata e viveu fora de Portugal, viveu em Havana, foi cônsul em Havana, depois foi para Newcastle, depois para Bristol e depois para Paris. Portanto, ele fez a sua vida fora de Portugal enquanto diplomata, trabalhava para o mesmo ministério que eu trabalho, não sei se na altura já se chamava Ministério dos Negócios Estrangeiros, provavelmente não, mas trabalhava para o mesmo ministério do que eu, apesar da minha função ser um bocadinho diferente, não tem nada a ver com a diplomacia. Mas voltando aqui ao Essa de Queiroz, temos aqui a sua vida familiar, temos aqui a sua vida profissional e temos aqui, como não, as suas obras enquanto escritor. Em relação a essa parte, gostei, mas confesso que há demasiados spoilers dentro deste livro. Ou seja, quando Maria Filomena Mónica fala das obras de Essa de Queiroz, conta a história toda dos livros, toda. Portanto, se não conhecem as obras do Essa de Queiroz, não vos recomendo que leiam, ou então passem à frente, ou então leiam assim na diagonal. Eu li, e depois já vos contarei que muitas das obras do Essa de Queiroz ainda não li. A verdade é que já me esqueci da maior parte delas, já me esqueci daquilo que li, portanto, quando ler, não me vou lembrar de nada daquilo que está aqui, mas tem muitos spoilers, sim. Portanto, ela conta a história toda do princípio ao fim, tudo aquilo que aconteceu, portanto, spoilers há imensos dentro deste livro, e essa parte se calhar pode não ser muito agradável, mas gostei muito da escrita, gostei muito de ficar a conhecer Essa de Queiroz, a relação que ele tinha com os seus pares, com os seus amigos, com as pessoas da mesma época. Há algumas coisas, sabem-se também pela troca de correspondência que houve entre Essa de Queiroz e essas personalidades do século XIX, porque, como vos digo, há partes da vida do Essa de Queiroz que não são conhecidas porque não há nada escrito em lado nenhum sobre essa parte da vida. Por isso essa parte se calhar foi o mais complicado, porque falar das suas obras é mais fácil, as obras existem, estão presentes por aí, nas livrarias, nas nossas estantes, e acreditem que na minha estante há muitas obras, eu depois já falarei sobre isso, do Essa de Queiroz. Então eu gostei muito desta biografia, gostei muito de entrar neste mundo, de conhecer melhor Essa de Queiroz. Há uns tempos passou na RTP o nosso cônsul em Havana, ou já não sei como é que se chamava a série, comecei a ver e fartei-me. Eu tinha muito interesse por ser a história do Essa de Queiroz enquanto cônsul em Havana, mas depois fartei-me porque a série era gigantesca, tinha 3 episódios e foi uma seca, e deixei de ver a série. Também sei que depois passou o filme, mas como eu me fartei da série, depois não tive vontade de ver o filme, apesar do filme ser mais pequenino e não ter tantos pormenores como tinha a série, pormenores que não interessavam para nada, depois também não vi o filme. Mas temos essa parte aqui da experiência dele de cônsul em Havana, que foi a sua primeira experiência como diplomata fora do país em Havana. Temos também aqui a sua vivência em Évora, na minha cidade, depois a passagem por Leiria. Portanto, Essa de Queiroz viveu em imensos sítios e muito tempo no estrangeiro. Portanto, também já foi no estrangeiro que ele acabou por falecer. Portanto, ele vivia em Paris. Nessa altura era cônsul em Paris, portanto não vivia propriamente em Paris, mas era cônsul em Paris e vivia ali nos arredores.
E eu gostei mesmo muito disto, deste livro, desta parte de pesquisa, desta parte de correspondência, de saber também o que é que os seus pares achavam das suas obras, quando ele as publicou, as críticas que recebeu na altura. Como vos digo, aquilo que gostei menos foi realmente a parte em que há muitos spoilers das obras do Eça de Queiroz, se calhar foi a parte que menos me agradou. Em relação àquelas obras que eu já tinha lido, não me afetou muito. Em relação às outras, naquele momento afetou-me um bocado, agora como vos disse antes, já me esqueci um bocado daqueles spoilers todos e quando pegar numa obra do Eça de Queiroz provavelmente não me vou lembrar, mas é um bocado estranho estar a ler sobre uma obra que ainda não li e estar a ler ali os pormenores todos daquilo que acontece naquela obra. Percebo porque é que Maria Filomena Mónica o fez, mas se calhar para mostrar conhecimento, ou se calhar porque não sendo ela uma pessoa da área da literatura, para mostrar que leu as obras, que interpretou aquilo que se passava nas obras, não sei. Pode ser por aí, na sua opinião sobre aquelas obras, mas eu nos meus vídeos tento não spoiler nada daquilo que li, portanto essa parte fez-me um bocadinho de confusão, mas não me retirou da leitura, não me fez passar das 5 para as 4 estrelas, eu achei que a pesquisa que aqui estava e que o livro era excelente, depois temos aqui imensa bibliografia, portanto eu imagino que deve ter sido um trabalho muito, muito grande e muito exaustivo para chegarmos aqui a este livro. O livro não parece ser assim tão calhamaço, mas a realidade é que a letra é minúscula, portanto é o belo do calhamaço, tem 600 e tal páginas, não, tem 500 e tal páginas, nem chega às 600, tem 500 e tal páginas, mas a letra é minúscula, portanto é como se tivesse mais de 600, e depois tem aquela parte que eu gosto muito destes livros de não ficção, que é a parte das fotografias do Eça de Queiroz, aqui das suas obras, temos por exemplo aqui dois dos livros mais importantes dessa de Queiroz, O Crime do Padre Amar e O Primo Basílio. E depois mais para a frente também aqui mais fotografias do Eça de Queiroz, fotografias de Paris, ele com a sua esposa. Depois temos aqui a parte também do casamento, dos filhos, e no início a relação com os pais, com os irmãos. Portanto, essa parte é muito interessante. Foi muito interessante ver aqui a vida do Eça de Queiroz dissecada e tentar perceber melhor quem era este escritor que na realidade tinha uma profissão, não vivia da escrita a tempo inteiro, portanto ele tinha uma profissão, ele era diplomata, exerceu funções de cônsul, mas depois dedicava-se à escrita e tinha uma escrita que eu acho que é deliciosa, das melhores, ou dos melhores escritores ou das melhores escritas do século XIX, por isso eu tinha mesmo muita curiosidade com este livro, apesar de não ter lido quase nada do Eça de Queiroz. Pronto, eu confesso, não li quase nada das obras do Eça de Queiroz, apesar de ter bastantes cá em casa, mas essa será agora a segunda parte do vídeo, porque eu queria começar por aqui, porque foi por causa deste livro que eu quis gravar este vídeo, foi por causa deste livro que eu quis vir falar da vida e da obra de Eça de Queiroz, e como já falei um bocadinho daquilo que está aqui, como já falei um bocadinho da vida do Eça de Queiroz, vou então falar um bocadinho sobre as suas obras. Então, como vos estava a dizer, tenho muitas obras do Eça de Queiroz cá em casa, obras essas que eu já vos vou mostrar depois. Mas agora quero-vos falar de três obras assim principais, aquelas obras chara de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz tem 3 obras que eu adorei ler, tem 3 obras que eu tenho repetidas cá em casa, e já depois vão perceber porque é que estão repetidas. E foram 3 livros que eu adorei ler. Adoro a escrita do Eça de Queiroz nestes livros, adoro a maneira como ele descreve a sociedade da segunda metade do século XIX. Portanto, eu acho que ele é fantástico, tem um humor um bocadinho também às vezes sarcástico, tem uma ironia sempre muito presente quando descreve aquilo que se passava na sociedade desta época. Não vos vou falar sobre as sinopses das obras, porque eu acho que todos já ouvimos falar destas obras, portanto não me vou alongar muito sobre isso, mas posso-vos dizer que foram 3 obras que eu adorei. E vou falar das obras... eu andei aqui a pensar se falava por ordem cronológica ou se falava por ordem deste ter lido. Então resolvi começar, porque é exatamente ao contrário. Porque por ordem cronológica elas começam daquela que eu li há menos tempo para aquela que eu li há mais tempo. Portanto, estava aqui um bocadinho confusa na minha cabeça como é que havia de fazer, mas... Ou então sim, vou falar por ordem cronológica, se calhar faz mais sentido. A primeira obra, assim, chara de Eça de Queiroz foi O Crime do Padre Amaro, livro esse que foi o terceiro que eu li destes 3 que vos vou falar. Dispensa apresentações,
portanto logo o próprio título fala-nos que há por aqui um crime e que há por aqui um padre, portanto podemos, se não conhecemos a história, podemos pensar por onde é que ela vai. Não me vou alongar muito a falar sobre a história do crime do Padre Amaro, eu acho que é uma história muito conhecida. Há também uma série agora muito recente da RTP que eu quero ver, mas aqui em Espanha, na RTP Play eu não consigo ver, não diz sem direitos de transmissão, portanto tem que haver em Portugal, não o posso ver aqui. Mas estou muito curiosa também com essa adaptação do crime do Padre Amaro. Existe aquele filme também muito conhecido do crime do Padre Amaro, essa adaptação. E foi um livro, foi o último dos 3 livros que vos vou falar que eu li do Eça de Queiroz. Gostei imenso desta sociedade, gostei imenso deste padre e daquilo que nós podemos pensar sobre a Igreja e sobre aquilo que significa ser padre, sobre a castidade, sobre muitos temas. Uma crítica à Igreja de então, à sociedade de então. Todos os livros do Eça de Queiroz trazem por aqui sempre críticas a alguma coisa, mas críticas escritas com muita inteligência. É isso que eu também gosto muito nos livros do Eça de Queiroz, é tudo escrito com muita inteligência. Portanto, foi o último livro dos 3 de que vos vou falar que li. Esta edição é daquelas edições que vinha com o Jornal Público. Este não está anotado, tem a letra também um bocadinho minúscula, não está anotado. Foi o último que eu li dos 3. E li porque tinha muita curiosidade, porque é o livro assim dos livros mais afamados de Eça de Queiroz. E o primeiro, assim, dos mais importantes que ele escreveu, e por isso tive mesmo muita curiosidade, e apesar de ter sido dos primeiros que ele escreveu, foi dos últimos que eu li, destes 3 de que vos vou falar. Tenho também por aqui, e este sim, anotado, o primo Basílio. Também não me vou alongar muito sobre esta história deste primo chamado Basílio, que aparece e que vem estragar aqui um bocadinho uma família, não é? Vem fazer por aqui uns estragos. Não me vou alongar muito também sobre isso, também é uma história que é também muito conhecida. Este livro foi escrito depois do crime do Padre Amaro e é um livro também com uma história muito interessante. Este livro eu li na universidade e por isso ele está anotado, porque na universidade nós estudávamos por aqui Eça de Queiroz e como podem ver, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem por aqui umas anotações a lápis e eu anotei porque estudei o livro na universidade, então era mais fácil para mim ir anotando aqui algumas partes importantes. Já não voltei a ler, é verdade, não reli, como reli os Maias, já não reli o primo Basílio, mas pode ser interessante estar a reler e estar aqui a ver as anotações que fiz na altura, porque nós, como estudávamos os Maias no 12º ano, porque eu era de Humanidades, estudei no 12º ano, na universidade a professora quis estudar Eça de Queiroz, mas escolheu o primo Basílio. Gostei muito também deste livro, gostei muito também das críticas que estão aqui, porque há críticas em todos os livros do Eça de Queiroz, portanto gostei das críticas que há aqui, e gostei muito de ler este livro, e gostei muito desta história e deste primo que aparece e que vem por aqui fazer uma revolução na vida de uma data de pessoas. Por isso gostei muito também desta obra e depois, claro, aquela obra que é mais recente em relação a estas duas, mas foi a primeira que eu li por causa do 12º ano e do estágio, e depois que li por prazer, já vos falei isto várias vezes. Os Maias, os meus Maias também anotadíssimos, vou-vos mostrar por aqui a ver se vocês conseguem ver. Não sei, há por aqui logo anotações, por exemplo aqui no primeiro capítulo está ali anotado a lápis, tenho por aqui várias anotações também no livro, porque para mim era mais fácil ao estar a estudar os Maias, a ter anotações no próprio livro, e quando reli os Maias para fazer estágio foi muito mais fácil ter aqui estas anotações, porque me ajudaram imenso a preparar as aulas, e quando li por puro prazer também foi interessante, quando iniciava cada capítulo, começar por aqui a ler, porque no início de cada capítulo, por exemplo, no capítulo 14 temos intriga principal, o Guimarães, o McGreen, peripécias, analepse. Portanto, essa parte é importante e foi importante quando eu estive a reler o livro. Eu não sou de anotar livros, mas estes como eram livros de escola, sim, anotei e foi interessante. Agora, quando li o livro a última vez, ver todas as anotações que eu tenho aqui. Ao contrário dos outros dois, este título não nos remete assim para nada de muito extraordinário. Eu, quando era miúda pequena, achava que os Maias estavam relacionados com os Maias da América, do continente americano. E depois é que percebi mais velha que os Maias era a família Maia, e que era a família dos Maias, e que depois tínhamos aqui o Carlos Eduardo e a Maria Eduarda, e então depois é que percebi o que é que havia aqui e que tipo de crítica de sociedade é que havia por aqui, e temos por aqui aqueles passeios em Sintra que eu adoro, e cada vez que vou a Sintra
lembro-me dos Maias, tenho que me lembrar dos Maias todas as vezes que vou a Sintra, porque é impossível ir a Sintra e não me lembrar dos Maias, porque realmente foi um livro fantástico e gosto imenso de ir a Sintra e gosto imenso de reviver este ambiente todo dos Maias e hei de voltar a este livro, ao Belo do Calhamaço, hei de voltar a este livro, porque gosto imenso desta história e gosto imenso desta família dos Maias, mas não é propriamente esta parte da história amorosa que me faz adorar este livro, é mesmo a parte da crítica social, de perceber como é que funcionava a sociedade da segunda metade do século XIX, que está aqui escrita de uma maneira magistral. Ou não fosse este livro do realismo e houvesse por aqui uma descrição da realidade que existia fantástica, e por isso gosto muito desta obra e por isso foi a primeira que li e foi a última que ele escreveu, que é assim a obra-prima, quando eu digo a última destas assim mais conhecidas, que é a obra-prima, considerada a obra-prima, e é realmente um livro fantástico que eu adoro e que não me canso de recomendar como o clássico, se calhar, português do século XIX, aquele grande clássico que retrata a sociedade que existia. Portanto, se nós queremos ter uma imagem de como era a sociedade do século XIX, vamos aqui aos Maias e temos aquelas personagens tipo que representam aquela sociedade daquela altura. Por isso foi uma leitura realmente fantástica e realmente estes 3 livros são aqueles 3 livros fundamentais da obra de Eça de Queiroz. Vou, entretanto, pousar o livro porque está a pesar um bocadinho, ou não seja, ele o Belo do Calhamaço. São 3 livros fundamentais, porque quando eu estava a ler a biografia do Eça de Queiroz, eu percebi que muitos dos livros do Eça de Queiroz foram publicados já depois da morte do Eça de Queiroz. E o Eça de Queiroz não deixou propriamente, às vezes, os finais escritos, ou houve modificações. Os filhos, ao herdarem a documentação do pai, mudaram alguma coisa. Portanto, alguns livros, quando foram publicados, já não são totalmente ideias só do Eça de Queiroz e já há por aqui alguma modificação. Isso deixou-me um bocadinho triste. E pensei assim, há muitos livros do Eça de Queiroz que eu ainda não li. Sim, e agora vou-vos mostrar porque é que eu estou a dizer isto. Mas também fiquei com pouca vontade de ler alguns dos livros por saber que eles foram publicados já de forma póstuma, já depois de Eça de Queiroz ter falecido, já sem Eça de Queiroz ter dado opinião sobre aquilo que ali estava escrito, porque ele demorou imenso tempo também para escrever os Maias, para publicar os Maias. Depois havia aquela ideia que primeiro os livros saíam em folhetins e depois é que saíam publicados em livro. Será que fazia sentido? Será que era melhor sair logo publicado em livro? Houve por aqui muita coisa à volta da escrita do Eça de Queiroz e depois eu acabei por perder assim um bocadinho a vontade de ler outras obras do Eça de Queiroz e fiquei contente por saber que aquelas 3 que eu tenho em duplicado, aquelas 3 que me marcaram mais, são realmente as obras ou das obras mais importantes de Eça de Queiroz. E agora que já falei daquelas 3 obras mega fantásticas, vou-vos mostrar então porque é que eu estou farta de dizer que tenho aqui livros do Eça de Queiroz e que tenho aqui livros que ainda não li e que tenho livros que são duplicados. Vou-vos mostrar então. E então vou-vos mostrar porque é que eu tenho aqui obras duplicadas. Vou-vos mostrar isto em 2 vezes porque isto pesa que se farta a ver se isto não cai. Imaginem, tenho aqui 10 livros, isto pesa que se farta, e tenho aqui mais. Oi, isto vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Houve aqui o primeiro que caiu. Ai, senhores. E tenho aqui mais 10 livros. Ai, fantástico, não é? Imagina. Coleção Obras Completas de Eça de Queiroz, do Círculo dos Leitores. Esta coleção era do meu avô. São 20 volumes. Era do meu avô. Quando o meu avô faleceu, eu herdei esta coleção. E era para já ter lido todas as obras do Eça de Queiroz, que aqui estão, mas não li. Não li porque fui adiando, porque há outras coisas na vida para ir fazendo. E então fui adiando. E hoje estou aqui para vos mostrar esta minha coleção. Sou sincera, não sei muito bem já que volumes é que estão por aqui, ou que obras é que estão por aqui. Portanto, são 20 volumes. Isto tem um problema porque diz volume 1 e não tem o nome. Ai, tem. Não, não tem. Obras Completas de Eça de Queiroz dizem todas. Portanto, isto não tem o nome do livro. Portanto, eu tenho que abrir para saber, por exemplo, que o volume 1 é o Primo Basílio. O 2 é a Capital. O 3, isto vai ser difícil porque da grada isto pesa imenso. O Mandarim, Alves e Companhia e o Conde de Abranhos. Também fala muito nestas obras na biografia do Eça de Queiroz. Depois temos volume 4, O Crime do Padre Amaro. O 5, que também é mais pequenino, A Relíquia. O 6, vocês vão apanhar agora uma seca descomunal porque eu vou dizer os títulos todos destes 20 volumes. O 6, Os Maias, pronto, nota-se também pelo tamanho que é o Belo do Calhamaço. O 7, mais pequenote, temos
A Ilustre Casa de Ramires, daqui a nada já não consigo empilhar tudo aqui em cima, isto vai cair tudo. O 8, A Cidade e as Serras. O 9, temos Contos, pronto, que é sempre muito bom, porque temos contos. Eu não sei se isto tem um índice a dizer quais são os contos. Ah, tem vários contos e tem aqui um índice com os contos. E depois o 10, que é assim pequenote, temos Prosas Bárbaras. Portanto, imaginem o que para aqui vai de essa de Queiroz. E agora vou pegar no outro monte e vou-vos dizer, vou papar outra vez a seca, de dizer... Ai, que giro! De dizer aquilo que eu tenho por aqui. E, entretanto, aqui dentro do livro 11 temos textos do distrito de Évora e o meu avô guardou por aqui um recorte de jornal onde aparece a casa onde viveu o Essa de Queiroz, que está por cima da pastelaria Violeta, a pastelaria com uns doces mega fantásticos em Évora. Portanto, é giro também ter isto aqui dentro do livro. Portanto, este é o 11º. O 12, volume 12, temos textos do distrito de Évora 2. O distrito de Évora era um jornal e ele escrevia, por isso é que ele foi para Évora para estar a escrever para este jornal. Depois no 13 temos o Egito e mais notas de viagem. Também fala na viagem que ele fez ao Egito por causa da abertura do canal do Suez. E este fiquei com muita vontade de ler, porque eu também já visitei o Egito, então fiquei com muita vontade de ter o Egito e a Palestina. Portanto, isto também fala na biografia do Essa de Queiroz. Portanto, este é o volume 13, claro que não me vou lembrar, quando quiser ler, que este vai ser o 13, vou ter que os abrir todos. Eu acho que isto tem um índice no fim, onde tem os livros todos. Tem. Portanto, essa parte ajuda. Assim escusas a andar a abrir todos à procura do que é que aqui está. Ora, este é o 14º, temos Uma Campanha Alegre. O 15, volume 15, 15º, temos Notas Contemporâneas. 16º, temos Crónicas de Londres e Cartas de Inglaterra, ou não tivesse ele vivido em Inglaterra. 17º, temos Ecos de Paris, Bilhetes de Paris, Cartas Familiares de Paris. Portanto, ele depois de Inglaterra foi para a França, para Paris. 18º, temos Correspondência de Fradique Mendes. Também fala muito no Fradique Mendes na biografia do Essa de Queiroz. 19º, temos Lendas de Santos. E finalmente, o último volume, temos A Tragédia da Rua das Flores. E agora estou-me a lembrar que não temos aqui o Mistério da Estrada de Sintra. Pois, essa parte não temos. Portanto, essa parte, se eu quiser ler, tenho que ler noutro sítio qualquer, porque aqui não tenho. Mas já estão a ver aquilo que eu tenho aqui, dessa de Queiroz. Portanto, a quantidade de páginas, vou pousar isto porque senão isto cai tudo, a quantidade de páginas que eu tenho aqui por ler dessa de Queiroz. Confesso que tenho curiosidade em ler algumas das coisas, como por exemplo aqueles textos sobre o Egito. Tenho mais curiosidade de ler algumas das coisas do que outras, sou sincera. Gostava de um dia dizer li os livros todos que tenho do Essa de Queiroz lá em casa, gostava, mas acho que no futuro próximo isso não vai acontecer. Mas estou contente porque pelo menos aqueles 3 livros que eu considero assim os livros principais dessa de Queiroz eu já li. Portanto, essa parte deixa-me muito contente e muito satisfeita, mas fico satisfeita de olhar para a minha estante e de ver estas obras aqui completas do Essa de Queiroz. Fico contente por ter herdado estes livros. Não sei se o meu avô chegou a ler todos ou não, não sei. Acho que nunca lhe perguntei, portanto, não sei se ele os leu todos ou não. Gostei agora também de encontrar aquele recorte de jornal que estava ali dentro do livro, que está relacionado com a minha cidade, ou não tivesse o Essa de Queiroz ter vivido em Évora. Por isso, é isto que eu tenho cá em casa relacionado com o Essa de Queiroz. E agora, depois de ter lido a biografia, fiquei com vontade de ler mais coisas do Essa de Queiroz. Sim, fiquei com vontade de ler mais coisas do Essa de Queiroz. E fiquei também, assim, um bocadinho triste por não ter lido ainda muito da obra deste escritor. Mas, ao ter lido os 3 livros principais dessa de Queiroz, fico contente, fico satisfeita, fico de coração cheio, porque adoro estes 3 livros de que vos falei e vou tentar agora assim dar uma oportunidade aos outros livros que tenho por aqui. Agora já sei que os vou arrumar na estante e vão ficar por ali. Depois, quando eu quiser ler a parte do Egito, não sei se me vou lembrar qual é o volume, mas já sei, pronto, abro um volume destes, na última página estão lá elencados todos os volumes e o nome de cada um dos volumes. Por isso, só vos posso dizer que estou muito contente de vir aqui falar dessa de Queiroz, estou muito contente de partilhar com vocês esta minha pequena biblioteca relacionada com essa de Queiroz. Estou muito contente de vos vir falar das 3 obras que eu adoro do Essa de Queiroz.
E estou muito contente por ter dado 5 estrelas à biografia do Eça de Queiroz, um livro que eu já sabia que me ia encher o coração, que era um livro de não ficção, um livro fantástico, um livro que eu ia adorar. E já falei de Eça de Queiroz, já falei imensos minutos do Eça de Queiroz, já vos mostrei tudo aquilo que eu tinha para vos mostrar do Eça de Queiroz, por isso já não vou falar mais hoje já não vou dizer mais nada sobre Eça de Queiroz, vamos já deixar o assunto, mas fiquei muito contente de gravar este vídeo, fiquei muito contente de vir aqui falar do Eça de Queiroz, não enquanto expert que já leu os livros todos, mas enquanto uma pessoa que é apaixonada pelos 3 livros que leu e que tem por aqui uma imensidão de páginas para ler ainda, mas que tenho aqui e que a qualquer momento posso pegar em algum destes livros e posso lê-lo e posso me deliciar com as palavras de Eça de Queiroz. Digam-me nos comentários se já leram algum livro do Eça de Queiroz, se não leram, se na escola tiveram que estudar os maias, se acharam que foi aborrecido, não sei, digam-me qualquer coisa relacionada com esta temática, com o Eça de Queiroz, com a sua vida, com a sua obra, aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!